Bom dia a todos. É difícil colocar a felicidade que eu sinto de estar aqui novamente, né, nesse evento. Obrigada, Dr. Faiez e toda a equipe, pela lembrança do meu nome. Esse é um evento realmente especial, ele é científico, ele é esportivo e é social, né? Eu saio daqui, é final de ano, né? A gente já está bem cansada, mas eu saio daqui revigorado com tudo que eu vejo, que é construído assim realmente em grupo, né? Então, parabéns e obrigada novamente. Bom, a minha primeira palestra, quando o Dr. Faiez me chamou, a gente aceita e depois, na hora de elaborar, fala assim, meu Deus, né? Então, era a perda auditiva unilateral na infância. Reabilitar ou não? Né? Essa é uma pergunta complexa, mas a resposta não é tão nebulosa como era há quase um ano atrás. Se nós conversássemos sobre isso 2 anos atrás, provavelmente muitos aqui iriam dizer, não vamos fazer nada, né? Você não vai pensar num implante coclear para uma criança com a perda unilateral. Hoje a gente já tem alguns posicionamentos diferentes, baseados em evidência científica. O que nós estamos falando de perda auditiva unilateral? Né? Então, é aquela que nós temos uma orelha com limiar na audiometria tonal liminar menor que 25 e a outra orelha com limiar maior que 25. Essa prevalência da perda não é tão pequena, é de 0,6 a 0,7 a cada 1.000 nascimentos em dados americanos, mas nós temos também o nosso levantamento no nosso serviço. Então, nós fizemos uma análise de 1.152 prontuários de pacientes regularmente matriculados e na idade entre 0 a 12 anos incompletos. E o que nós encontramos? A ocorrência da perda auditiva bilateral assimétrica foi de 2,3%. E a unilateral de 0,86%, com maior prevalência de grau profundo, tanto na perda auditiva assimétrica, quanto na perda auditiva unilateral. E a prevalência na perda auditiva unilateral, nós tivemos 10% de leve, 20% na moderada e severa e 50% na perda auditiva profunda. Então, o que nós vamos conversar hoje, que eu preparei, é falarmos da surdez unilateral, então aquela que você tem um limiar maior que 70 decibel, porque aquelas que você tem perda leve, moderada, nós temos várias diretrizes, o uso do aparelho auditivo já não é nem mais questionável. Mas e na surdez unilateral? Ela acaba sendo subestimada, porque você tem uma orelha contralateral que ela é normal. Então, a princípio, pensa-se que o impacto vai ser pequeno. As consequências imediatas da surdez unilateral é a perda da binauralidade, da função binaural, que é inata. Já ao nascimento, você já tem essa audição de 360 graus, importantíssimo para o aprendizado da linguagem incidental, né, na escuta do dia a dia da criança. Tá certo que no primeiro ano a criança vive mais no silêncio, porque ela dorme, vive muito perto da mãe, né? A gente vai acabar vendo a surdez unilateral mais tardiamente, quando a criança começa a caminhar, e aí você tem essa audição espacial. Mas essa audição binaural ela é importantíssima, porque ela melhora a relação sinal-ruído, porque, normalmente, nós estamos, na maioria do tempo, expostos a um ruído competitivo. Quais são os mecanismos que envolvem a função binaural? A localização sonora, o efeito sombra da cabeça, a somação binaural e o efeito squelch. Todos eles, a localização sonora e o efeito sombra, é físico.
Isso você pode reabilitar em qualquer momento com o uso de um dispositivo. Agora, a somação e o efeito Squelch são mecanismos corticais. E aí nós temos que pensar em que momento eu consigo realmente ter o córtex auditivo fazendo essas funções, essa função de conexão das informações que estão entrando em nível periférico nas duas orelhas. Já existem evidências científicas suficientes para mostrar o impacto dessa perda da binauralidade. Então, em crianças, em pacientes, né, que você coloca com perda unilateral e coloca o sinal e o ruído no mesmo nível de intensidade, eles acabam perdendo de 30% a 35% da conversa, né? Na criança pequena, já existem estudos mostrando o prejuízo na localização, na percepção de fala no ruído, no comportamento auditivo precoce e vocalização pré-verbal, no desenvolvimento de fala e linguagem. Então, um estudo com crianças pequenas, há uma diferença de quase 5 meses em termos de aquisição de linguagem, quando comparado com a criança ouvinte. O desempenho acadêmico, isso é inquestionável. Então, muitas crianças com perda unilateral acabam tendo históricos de reprovação e, às vezes, muitas precisam de um planejamento escolar individual. E a cognição, memória de trabalho, função executiva. Então, é claro já para nós que todos esses domínios eles estão deficientes e parece que a idade não recupera sem a intervenção auditiva. Talvez na fala e linguagem, não pensando na parte mais de sintaxe, mas em sim da parte semântica, agora o desempenho acadêmico não. Com todas essas evidências, nós temos já tecnologia para fazer essa intervenção. Então, nós temos o sistema CROSS, nós temos a prótese auditiva ancorada no osso, o sistema de microfone remoto e o implante coclear. Importante ressaltar que o implante coclear é o único que realmente resgata binauralidade. Não é completa, porque, na verdade, você não tem exatamente o mesmo sinal, né, da orelha normal e com a orelha com o implante. Então, a somação acaba não sendo totalmente, ocorrendo totalmente, mas é o único que vai fazer a estimulação binaural, né, do córtex auditivo. Os demais, nós estamos usando a audição normal, a orelha normal. Então, nós vamos falar do implante. Mesmo com todas essas evidências, o implante na perda unilateral foi aprovado apenas em 2019, nos Estados Unidos, em crianças maiores que 5 anos, e tempo máximo de surdez de 10 anos. Vocês vão ver que eu vou trazer evidências que questionam essa idade de 5 anos, né, para a realização do implante. E no SUS, no Brasil, ainda não está indicado, nós não temos na diretriz a perda unilateral. O que nós precisamos, né? Existem as revisões sistemáticas que existem hoje. Elas demonstram que a heterogeneidade no desenho dos estudos dificulta muito a comparação e definir realmente protocolos que sejam consensuais. Então, por isso que nós temos essas dificuldades de inserir em diretrizes a indicação do implante coclear. Bauru não faz implante coclear unilateral, né? Porque nós atendemos apenas pelo serviço público. Conheço, já vi colegas falando do implante coclear unilateral em adulto, poucos em criança, mas a nossa experiência de 30 e poucos anos com o implante coclear
bilateral, na surdez bilateral, nos permite fazer algumas discussões aqui com vocês, algumas reflexões. E eu trouxe 2 aspectos. O primeiro é a etiologia da surdez unilateral. Então, quem seria realmente candidato ao implante coclear? E essa janela de oportunidade para intervenção. Então, vamos começar com a etiologia. Eu vou trazer as etiologias mais comuns da perda auditiva da surdez unilateral. Então, a malformação congênita do ouvido interno. O que nós vemos na perda auditiva bilateral, que os resultados são variáveis e dependem parcialmente do tipo de malformação, então, displasia coclear, vestibular, do nervo. Os resultados que a gente acaba tendo, na maioria desses pacientes, resultados limitados no reconhecimento em conjunto aberto. Agora, no aqueduto vestibular alargado, não, que corresponde a 50%, né, das causas das malformações. E as crianças implantadas nos primeiros 3 anos após o implante, os scores de desempenho são muito semelhantes ao grupo controle. Então, no caso do aqueduto vestibular alargado, na perda auditiva unilateral, o implante é indicado e tem um aspecto muito importante, que de 7% a 11% dos pacientes com surdez unilateral desenvolve a perda auditiva bilateral ao longo do tempo. Então, fazer o implante quando você ainda tem a perda unilateral faz com que o paciente, o córtex auditivo desse paciente seja estimulado e o prepara para o segundo implante quando houver essa progressão. No espectro da neuropatia auditiva, quando há hipoplasia de nervo, então, nós temos a nossa experiência quando você tem a ENA com nervo normal, então, seria aqui as bolinhas, e com deficiência do nervo, a hipoplasia. Então, nós olhamos aqui a latência dos potenciais evocados. Observem que o córtex auditivo ele é estimulado mesmo na hipoplasia. Então, a hipoplasia não é uma contraindicação do implante coclear na perda auditiva bilateral, mas a família tem que ser muito orientada, porque o córtex auditivo não vai responder da mesma forma quando você tem um nervo normal, e isso impacta nas habilidades auditivas. Então, observem que essas crianças com hipoplasia de nervo têm os piores resultados com o implante coclear. Então, se nós pensarmos nisso, na perda auditiva, na surdez unilateral por hipoplasia, o implante coclear é contraindicado, porque as chances desta criança não utilizar o implante é muito grande, porque você tem um ouvido normal e um ouvido que vai ter pouco benefício com o dispositivo. Citomegalovírus congênito, então, na perda bilateral, o implante, o resultado é muito variado. Algumas crianças não conseguem adquirir linguagem oral. Os exames de ressonância magnética anormais demonstram a gravidade da lesão, mas, por si só, ela não prediz o desempenho com o implante coclear bilateral. Então, aspectos como bilinguismo, idade tardia de implantação, deficiências adicionais, contribuem para esses resultados não tão promissores. E como nós vemos a surdez unilateral pelo citomegalovírus? Deve ser, sim, considerado um implante coclear, porque existe a possibilidade da progressão da perda auditiva na outra orelha, mas os pais têm que ser orientados, porque os resultados podem não ser tão bons e há necessidade da terapia fonoaudiológica, com certeza. E, por fim, a meningite bacteriana. Então, a incidência de perda profunda é de 5%, e dentro da perda auditiva que nós temos profunda, nós temos 60% bilateral, 10% assimétrica e 30% unilateral. Com os resultados na perda auditiva bilateral,
o implante é indicado, sim, nessa perda auditiva unilateral, contudo, temos que ficar atentos ao problema da ossificação coclear. A hora que há ossificação, e aí você tem inserção parcial dos eletrodos, esta talvez passe a ser uma contraindicação, porque, novamente, as chances do paciente não usar o dispositivo é grande, porque o benefício não é tão bom. Agora, com relação à janela de oportunidade para intervenção, e aí entre os 5 anos, né, que o FDA colocou como idade mínima, né? Esse estudo da Gordon, que ela fez em 2018, ela analisou crianças com perda auditiva unilateral que receberam o implante coclear logo no 2º ano de vida, e ela avaliou em 3 momentos, logo na ativação, 2 meses depois, 6 meses depois, e se nós olharmos, quando o implante, né, é feita a estimulação com o implante, a gente tem que lembrar que a nossa audição ela estimula contralateral o lobo temporal, então, quando eu estimulo a orelha esquerda, eu estou ativando, na sua maioria, o hemisfério direito. Quando eu estimulo a orelha direita, eu tenho a maior estimulação do lado esquerdo. Então, veja que, na ativação, a orelha que você tem o implante coclear, você tem uma dispersão de energia, né? Mas, com 6 meses, o padrão de resposta cortical com o implante e na orelha normal é muito semelhante à criança com audição normal bilateral. Então, aqui ela traz que o implante realmente resgata essa binauralidade, se feita nesse período ideal. E aqui eu trago um estudo da década de 90. Então, aqui, como eu falei, mostrando como que o nosso córtex auditivo é estimulado. Então, quando eu tenho uma estimulação do lado esquerdo, a estimulação cortical maior à direita. Quando eu tenho a estimulação direita, a estimulação cortical maior à esquerda, e essa é a resposta numa estimulação binaural. Aqui é a resposta de uma criança com perda auditiva unilateral à direita. Então, veja que, quando eu estimulo à direita, não há praticamente resposta cortical, mas, quando eu estimulo a resposta esquerda, o volume de ativação praticamente é semelhante a uma estimulação binaural. Então, quando eu tenho uma perda unilateral, a binauralidade é inata, já é ao nascimento. Então, o córtex auditivo ele se reorganiza para que haja esse balanceamento temporal. Tá? Essa revisão sistemática ela mostra que essa reorganização cortical ocorre e terá influência da duração da perda auditiva. Tanto a perda auditiva leve e moderada propicia essa reorganização cortical e na surdez unilateral. Então, você vai observar mesmo na perda leve. Então, tem que intervir, tem que fazer a estimulação com o dispositivo? Sim, para impedir que haja essa reorganização cortical, mesmo que em grau menor. Então, a duração da perda auditiva é um aspecto que tem que ser considerado na hora da decisão do implante coclear. E o outro dado é que, como eu já disse anteriormente, a cognição também está alterada. Por quê? Como você tem um déficit na modalidade auditiva, outras áreas do cérebro multimodal e suas conexões também vão estar alterados. Então, nós precisamos fazer a intervenção para que isso não ocorra. E eu trouxe um estudo da Letícia, aqui de vocês, né, do doutorado dela. Ela fez uma análise cortical dos pacientes com perda auditiva bilateral e fizeram implante sequencial. Então, observe, ela avaliou na ativação 3 meses, 6 meses depois. Aqui nós temos a comparação do primeiro implante, que é em verde, o segundo implante em roxo. Então, você vê que já, né, mesmo no implante sequencial, você tem uma ativação cortical, o córtex se reorganiza,
Olhem que vai aproximando, né, da resposta do primeiro implante, mas fica uma área ainda de respostas diferentes. Quando compara o bilateral com o segundo implante, você também observa uma diferença nessa resposta de área cortical sendo estimulada. Agora, observe o implante, a resposta do implante bilateral com o primeiro implante. Praticamente, a resposta bilateral é dominada pelo primeiro implante. E isso já é demonstrado, inclusive, em estudos experimentais com animais, é a preferência da orelha. Então, você tem um córtex que você pode intervir depois com um dispositivo, mas essa dominância, a preferência da estimulação da orelha normal ou do primeiro implante é que vai dominar essa resposta. Então, os dados que nós temos hoje, né, é que os resultados com implante coclear na perda auditiva pós-lingual, a criança usa consistentemente, mesmo tendo uma orelha normal. Há um impacto, benefício no reconhecimento de fala e localização, um pouco mais limitado na percepção de fala no ruído. Agora, na perda auditiva congênita e períodos mais longos de privação auditiva, essas crianças optam por interromper o uso do implante coclear. Então, eu arrisco dizer, né, a pergunta é, se você recebe uma criança com surdez profunda unilateral, você indica o implante? Sim ou não? Com qual idade? Se ela chega com 1 ano, 2 anos, 3 anos, com 5, com 7. Eu arrisco dizer, né, na minha compreensão, que nós temos que pensar, quando nós estamos vendo toda essa reorganização cortical, que o implante coclear unilateral na surdez congênita, temos que pensar até uns 3 anos de idade. Após isso, tem que ser visto com muita ressalva, porque você já não tem um córtex auditivo que vai ter toda essa plasticidade neuronal, e existe o que nós mostramos, que é a preferência da orelha que tem a audição normal. Então, a pergunta, né, da primeira, né, que foi feita, tem que reabilitar? Tem. Na surdez? Tem. Com o implante? Sim, mas, na minha compreensão, nós temos que pensar até 3 anos, 2, 3 anos de idade. Após isso, e aí nós vamos ter mesa que os colegas vão discutir, particularmente, eu acredito que o implante não deve ser considerado. Aí, sim, vamos pensar nos outros dispositivos. Então, tem a prótese ancorada no osso, claro que primeiro com soft band, depois a cirurgia com 5 anos. Tem o sistema cross com muito cuidado, porque, às vezes, ao invés de ajudar, prejudica, porque você joga o ruído para a orelha normal, mas aí você vai tentar, inclusive, o sistema de microfone remoto pessoal ou numa sala, né? Mas aí iríamos para outras tecnologias. E veja que, então, novamente, nós estamos num processo de decisão da família, né? A perda unilateral tem um impacto, né? Falar assim, é unilateral, a família não sente, sente, ela fica preocupada com o futuro. Então, no atendimento da perda unilateral, os serviços têm que ser centrados na família, então a decisão tem que ser compartilhada, o médico, o fonoaudiólogo tem que explicar todas as possibilidades existentes, né, e tem que a decisão, né, ser baseada nas preocupações, nas prioridades, objetivos e desejos identificados na família. E lembrando que existe na perda unilateral a opção de monitorar apenas a audição e o desenvolvimento da criança. Então, a família pode decidir não agir, não apenas acompanhar, para verificar no futuro o impacto dessa perda e, daí, pensar num dispositivo, mas lembrando do que eu falei anteriormente. E esse monitoramento é importantíssimo, né? Nós temos que, sim, acompanhar essas crianças, porque de 7,5% a 11% dos casos progridem para bilateral. E lembrando que os pais, então, têm essa opção cirúrgica e não cirúrgica.
Eu queria trazer, assim, para finalizar, tem um levantamento que foi feito pela Sociedade Americana de Neurotologia, 2023, que eles entrevistaram 83 médicos que realizavam implante coclear, e 78 dos entrevistados realizavam cirurgia que a gente considera off-label, né, que não está dentro de diretrizes, né, que não são tão tradicionais. Então, na perda profunda bilateral em crianças menores que 12 meses, 43%, assimétrica em 31%, em adultos 61%, no schwannoma vestibular 35%, e veja que na surdez unilateral 46%. Então, esse levantamento ele mostra que as nossas diretrizes realmente elas são muito restritivas e desatualizadas para a indicação do implante coclear, e isso vale para a nossa indicação, as nossas diretrizes aqui no Brasil. Mas nós precisamos de estudos clínicos randomizados e cegos para realmente conseguirmos definir um protocolo de intervenção na surdez unilateral. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigada.